Você entra no mercado, vai na parte de vinhos e vai lá ver garrafa de 50, de 100, de 200, 500, 1000, 2000. Aí você pensa, poxa, significa que o negócio é super raro, super valioso. Mas aí eu faço uma pergunta para você. Será que algo muito valioso será tratado desse jeito, como você está vendo na Europa? Isso daqui é vinho sendo despejado no asfalto como se não valesse absolutamente nada. Caramba, o que está acontecendo? O mundo tem muito vinho e os agricultores estão destruindo as plantações de uva e as vendas não estão indo nada bem. Os vinhos estão encalhados e levam os agricultores a, inclusive, mudar de ramo. O que está acontecendo com a indústria de vinho pelo mundo inteiro? Mas antes de começar o nosso bate-papo, eu quero que você seja bem sincero, sua opinião sobre o vinho. Porque assim, ó, eu conheço pessoas que dizem o seguinte: eu amo pagar quinhentão, 1000, 2000 em uma garrafa de vinho. Vale o preço. Beleza. E eu conheço outras pessoas que dizem: vinho é a indústria da maior enganação que eu conheço. Nunca vou pagar caro num suco de uva envelhecido. E esses dois grupos de pessoas aqui têm dinheiro. Então eu quero saber de você o seguinte: qual a sua opinião sobre os vinhos? Qual dos dois grupos você se encaixa? Enquanto você escreve aqui embaixo a sua resposta, eu vou entrar de sola aqui no nosso bate-papo. Inclusive, isso que eu te fale agora pode ser que te pegue de surpresa, mas a indústria global de vinho está passando por uma das suas piores crises, se não for a pior de toda a sua história. Por quê? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso que você está vendo na tela é o consumo de vinho no maior mercado consumidor de vinho do mundo, que se chama United States of America, a terra do tio Sam. O que significa essas barrinhas em vermelho aqui? Litros per capita, ou seja, você pega a quantidade total de litros e divide pelo número de cabeças de cidadãos americanos que podem consumir bebida alcoólica. E aqui em cima o azulzinho é o total de consumo de vinho nos Estados Unidos, somando os hectolitros, em milhões de hectolitros. O que você percebe nos dois gráficos? Ralo abaixo. Bom, Robin, mas isso daí talvez seja só dos Estados Unidos. Não é só dos Estados Unidos. Olha só essa reportagem francesa do Le Monde. Produção global de vinho atinge nível mais baixo desde 1961. E por que eles estão reduzindo tanto a produção de vinho? Para tentar ajustar a oferta com a demanda. Porque nos Estados Unidos, assim como em vários outros países do mundo, daqui a pouco eu mostro a Europa para você, a galera tá tomando menos. Então eles vão começar a reduzir a produção. Inclusive, a própria Organização Internacional do Vinho diz, abre aspas, em contexto de um consumo global em declínio, ou seja, eles mesmos estão admitindo, e estoques elevados, em outras palavras. Tá tudo encalhado mundo afora. A baixa produção pode ajudar a equilibrar o mercado global, aliviando o desequilíbrio na indústria vinícola, fecha aspas. O problema é que, embora a produção mundial tenha sido, como você viu agora há pouco, a pior dos últimos 60 anos, ainda assim há um excesso de vinho no mercado. Isso indica que a demanda está caindo mais rápido do que a oferta. Ambas estão caindo, ok? Mas o consumo está caindo muito mais rápido. Então, para buscar reduzir mais ainda a oferta, estão fazendo certas coisas aqui que podem assustar muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que pagam muito caro pelos vinhos. Isso que eu vou te mostrar é um trecho da reportagem da Bloomberg, que a gente viu lá no comecinho, um produtor australiano. Ele tem 14 hectares de produção de uva para vinhos, e o pai dele fazia isso, o avô dele fazia isso, e agora, o que ele acabou fazendo? Ele destruiu metade desses 14 hectares, mesmo que todas as uvas estivessem saudáveis. Por que ele fez isso? Porque se ele optasse por colher essas uvas, transformar em vinho, ele teria um prejuízo de 115 mil reais. Já converti para você aqui de dólares australianos para reais brasileiros. Eu gostava de estar na indústria do vinho, mas é economicamente inviável continuar assim, disse esse produtor australiano, ao lado de uma pilha de plantas descartadas. Aqui eles estão falando das plantas que fazem as uvas do vinho, que aguardavam ser
queimadas. Você já imaginou? A pessoa pagando caro numa garrafa, R$500, R$1.000, R$2.000, sendo que lá na produção os caras estão jogando fora, queimando. Realmente é para dar um nó na cabeça de qualquer um. E já que a gente tá falando das pessoas que tomam vinho, não é? Os entusiastas dessa indústria, as pessoas estão tomando menos vinho mundo afora? Sim, elas estão tomando cada vez menos vinho. Mas elas estão parando de beber? Não, elas não estão parando de beber. Elas estão tomando outras coisas. Destilados como gin e vodka estão entrando no gosto da galera de uma forma gigantesca. Cerveja artesanal também, espumantes. E se a gente pegar a nova geração, o que seria a nova geração? A geração Z. Aquele pessoal que tem até agora, no momento que a gente está conversando, 29 anos. Eles estão bebendo bem menos do que as gerações antigas. E quando eu digo menos, é menos tudo, não é só vinho não. Todas as bebidas alcoólicas, eles bebem menos. É coisa da nova geração. E aí os governos começam a tomar atitudes desesperadas. No ano passado, a França gastou mais de R$1 bilhão para destruir o excedente de vinho. Ué, como assim? Que história é essa? Não sei se você lembra. A França destruiu 250 milhões de litros de vinho em uma tentativa para salvar o mercado nacional. E sabe qual que foi o destino dos vinhos? Eles fizeram ali um negócio químico tal para tirar o álcool desses vinhos e utilizar o álcool para desinfetantes para mãos, produto de limpeza e perfumes, e o resto eu jogava fora. Então aqui dá mais um nó na cabeça do pessoal. Os caras, peraí, mas eu tô pagando caro R$500, R$1.000, R$2.000, R$3.000, um negócio que o governo vai lá e transforma para, com todo respeito, desinfetante, produto de limpeza. Estão produzindo demais e o preço de venda está abaixo do preço de produção, o que resulta em grandes prejuízos para o setor. Mas na Europa também estão parando de beber vinho. Sim, e quem disse é a própria Comissão Europeia. O consumo de vinho caiu 7% na Itália, 10% na Espanha, 15% na França, 22% na Alemanha e nos nossos conterrâneos portugueses, 34%. Enquanto que a produção de vinho apenas na Europa acabou crescendo. Então, não faz sentido nenhum, né, cara? Todo mundo parando de tomar vinho, a produção crescendo, é óbvio que vai dar problema. Em resumo, qual que é a minha conclusão sobre tudo isso daqui? Mesmo com a área mundial plantada para fins de produção de vinho, estando caindo ano após ano, o consumo de vinho também vem caindo. Então, assim, este ajuste de oferta e demanda já vem sendo feito há muito tempo e não está trazendo resultado. E aí tem uma série de fatores que afetam os produtores de vinho mundo afora. Primeiro teve o C-19, que já deu uma balançada no consumo global de vinhos, porque devido ao fechamento de bares e restaurantes, o pessoal só podia consumir em casa, né? E aí depois veio o conflito Ucrânia-Rússia, que fez o custo dos insumos, dos fertilizantes, para você plantar uva disparar, então o custo de produção foi lá nas alturas. Depois veio o aumento do preço dos seguros das safras de uva, devido ao El Ninho, Laninha, você tá vendo, né? Essa questão de calor, frio, chove, não chove no mundo inteiro, as loucuras que a gente tá vivenciando, o preço dos seguros foi lá para cima, também impacta no custo de produção. Mas o que eu gostaria de destacar, que eu considero o mais importante, é a mudança no gosto dos consumidores mundo afora. E por isso que eu acredito que mesmo que todos esses fatores que eu acabei de explicar sejam resolvidos, eu não acredito que os consumidores vão mudar o seu gosto, pelo menos não no curto prazo, né? É uma tendência que a gente está vendo, o pessoal gostando mais de vodka, de gin, de rum, cervejas artesanais, sem contar que a geração mais nova, aquela até 29 anos, não curte tanto assim bebidas como as gerações anteriores. Então, o cenário para os vinhos não é dos melhores, pelo contrário. Esse é o nosso bate-papo sobre vinhos, mas eu tenho um recadinho final aqui para você que curte investimento. Se você precisa de ajuda para montar e gerenciar
o seu portfólio de investimentos, seja no Brasil ou seja no exterior, basta você mandar um e-mail para este lugar que está aparecendo aqui na tela, contato@robcorreia.com.br. Basta você informar o seu nome completo e o seu WhatsApp e a nossa equipe vai entrar em contato com você para explicar como que funciona a nossa consultoria de investimentos, que é 100% personalizada de acordo com os seus objetivos. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado amanhã neste mesmo lugar. Um forte abraço, fique com Deus e até lá!